Hoje vamos falar de um dos mais famosos dos Novos Deuses. Não, não é Darkseid, mas sim o Senhor Milagre, pelas mãos de Tom King e Mitch Gerads. Fala, observadores! Antes de começarmos a falar sobre a história de Tom King e Mitch Gerads, precisamos falar um pouco deste personagem, o Senhor Milagre, e sua origem. Em 1971, Jack Kirby iniciou o que hoje conhecemos como o Quarto Mundo, onde lemos as histórias dos Novos Deuses e do Senhor Milagre. Nas histórias deste, que começaram em abril de 1971, vemos Scott Free conhecendo seu mentor, Thaddeus Brown, o primeiro Senhor Milagre, e Oberon. No transcorrer das histórias, vamos conhecendo um pouco mais da origem do personagem em Apocalipse. Então, como uma forma de simplificar a história que Kirby havia criado para o personagem, Mike Carlin e Don Heck resumiram em Secret Origins 33, em dezembro de 1988, como Scott Free se tornou o Senhor Milagre. Filho de um novo Deus, Isaiah, conhecido como Pai Celestial, Scott foi trocado pelo filho de Uxas, mais conhecido por todos como Darkseid, para um tratado de paz entre ambos. Sendo assim, enquanto Orion era criado na idílica Nova Gênesis, Scott sofria nas mãos da Vovó Bondade em Apocalipse. Ele era treinado para ser um guerreiro das hordas de Darkseid, mas não aceitava as ações e precisava ser submetido. Então, com o passar do tempo, se uniu às forças rebeldes de Apocalipse, lideradas por Rimmon. Junto com ele, a Grande Barda abandonou a liderança das Fúrias e se juntou a Scott Free nas forças rebeldes. Mas, quando foi necessário, ele fugiu sozinho para a Terra, graças a um tubo de explosão criado por Metron, e finalmente conheceu Thaddeus Brown. Brown havia enfrentado o vilão Mão de Aço na tentativa de descobrir deste o que aconteceu com seu filho. Então, ele conheceu o andarilho Scott Free e o treina para ser um escapista como ele. Só que Thaddeus Brown termina sofrendo um atentado, e com isso, Scott se torna o novo Senhor Milagre e captura o Mão de Aço. Já a história de Tom King, apesar de iniciar narrando tudo o que eu falei antes, tem um tom um pouco diferente, com distorções constantes, onde acompanhamos o desenrolar de uma guerra entre os novos deuses. O que ocorre é que vemos um Scott Free abalado com seu passado, mas preocupado com o futuro que está sendo moldado à sua frente. Ele parece se questionar constantemente se tudo o que está vivenciando é mesmo uma realidade ou sendo moldado para um futuro que corromperia tudo o que ele acredita e confia. Seus abalos pessoais são constantes no transcorrer da história, mostrando que ele não quer vivenciar o que está na sua frente, a não ser que lhe traga alguma felicidade. Vemos seus conflitos paternos, não com Isaiah, que, por sinal, apesar de tudo, eles se dão muito bem. Também temos conflitos fraternos, pois, de certa forma, ele e Orion são meio irmãos, mas, lógico, ele tem Grande Barda para defendê-lo. Ela também é a âncora da realidade para Scott no que está aparecendo pela sua frente. Ela o ajuda, é seu braço direito e não o abandona nunca, sempre trazendo a felicidade que precisa na vida de Scott Free, o Senhor Milagre. Também vemos que Scott é o apoio que todos vêm para procurar, seja Metron, Forradiador ou, por incrível que pareça, a Vovó Bondade. No transcorrer da história, minha percepção é que tudo era irreal. Talvez Vovó Bondade tivesse capturado Scott
e mantido ele para estudar sua visão do futuro entre Nova Gênesis e Apocalipse, principalmente porque, no transcorrer da história, vemos Scott mantendo a Barda sem fazer nada. Se a intenção de Tom King era, sabemos, distinguir a realidade de fantasia, no meu caso, ele conseguiu com sucesso. A guerra que se inicia porque Darkseid conseguiu a antivida pode ser o que causa as distorções e a fantasia, mas não é totalmente explicado isso que acontece. Agora, aqui eu faço a minha interrupção, pois eu quero saber se vocês estão gostando mesmo do vídeo. Se estiverem gostando, deixa o like aí, que ajuda o algoritmo do YouTube a entender e distribuir o vídeo para outros. Se não gostarem, sem problema nenhum, como eu sempre falo, pode dar o dislike, vale pelo feedback. E, caso gostem, não se esqueçam, nunca mesmo, de se inscrever aqui embaixo no canal e dar o peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui. Tudo certo? Então vamos em frente. Algumas coisas interessantes é que Tom King e Mitch Gerads trazem velhos atores ao cenário da história, como Frank Flashman. Bem, para quem não sabe, Frank foi criado por Jack Kirby e teve a primeira aparição na Mr. Miracle número 6 de 1972, mais exatamente fevereiro de 1972. A intenção de Kirby de criar o personagem foi fazer uma sátira de seu antigo parceiro nos quadrinhos da Marvel Comics, Stan Lee. Bem, como bem sabemos, Kirby e Lee praticamente foram responsáveis pela maior parte das criações da Marvel Comics na década de 60, como Quarteto Fantástico, Thor, Hulk, Homem-Formiga, Vespa, Vingadores e X-Men, além de serem creditados como co-criadores do Homem de Ferro também. O lance é que todos os créditos dos personagens ficaram para Stan Lee somente, deixando Kirby totalmente de lado. Com isso, o rei decidiu que a sátira respondesse por ele. Frank Flashman é um charlatão que quer ser empresário de Scott Free e é careca. E para se tornar um empresário, usa uma peruca, bigode e barbas postiços. Bem, King deixou de lado o lance dos postiços, mas constantemente faz referências a Stan Lee, seja com a famosa palavra Excelsior ou com referências às histórias que outros criam, e ele cita como se fossem dele, mas lembrando, dessa vez, de dar crédito ao co-criador. Todos que compõem essa história de King e Gerads têm sua importância no transcorrer e nas descobertas de Scott. Outros dos pontos interessantes é a mistura de situações, pois, no avançar da história, vemos a mistura do cotidiano de Scott e de Barda na Terra com o conflito em Apocalipse e Nova Gênesis. Isso foi algo que compôs as histórias do Senhor Milagre entre 1989 e 1991, escritas principalmente por J.M. DeMatteis, que levou o personagem para o subúrbio, fazendo-o conviver com vizinhos, criando debates entre Scott e Barda sobre o que fazer em casa, mesmo encarando hordas de parademônios. O que vemos é King e Gerads pegando o melhor e o pior, no bom sentido, do personagem para fazer uma das mais brilhantes histórias que já lemos sobre o Senhor Milagre. O que mais me fascinou foi como King definiu o que é o quarto mundo, escrevendo bem assim: o primeiro mundo é o velho mundo, o mundo dos meus pais, do qual eles fugiram. O segundo mundo é o novo mundo, que eles procuravam, que encontraram, onde eu nasci. O terceiro mundo é o mundo agora, em formação. O futuro está nascendo. O quarto mundo é o meu mundo, o mundo que eu vejo quando fecho os olhos e tento fugir. Há um quê filosófico nessa ideia de King, pois foge
da concepção que Kirby tinha sobre o quarto mundo, pois o rei definiu o primeiro e o segundo mundo, que eram os mundos dos deuses antigos, que terminaram morrendo na Ragnarok. O terceiro mundo é o nosso mundo, onde moramos e vivemos, enquanto o quarto mundo é o mundo dos novos deuses, existindo uma realidade fora do tempo e espaço, fora do omniverso, tendo Nova Gênesis e Apocalipse como parte deste mundo. Eu, assim, tentei escapar de narrar a história, pois ela é tão intensa e tão cheia de reviravoltas que eu podia terminar dando spoilers e não permitir que vocês a leiam. Principalmente porque Tom King está envolvido atualmente em uma futura animação que trará essa história para o universo DC, iniciado por James Gunn. Senhor Milagre é um deus, ou melhor, um novo deus. Ele escapa de armadilhas mirabolantes e, ao mesmo tempo, ele tem problemas domésticos, encara problemas em Apocalipse e Nova Gênesis. E Tom King conseguiu levar isso tudo para uma das histórias mais intrigantes e geniais sobre o personagem. Acredito que o próprio Jack Kirby ficaria orgulhoso e satisfeito de ler essa história. E eu vou estar procurando para vocês, se ainda está à venda, a história Senhor Milagre de Tom King e Mick Garrett, e coloca aqui no comentário fixo ou na descrição do vídeo, caso eu encontre. Caso eu não encontre, falo para vocês, deem seus pulos para lerem essa história, porque é simplesmente maravilhosa, muito bem escrita, muito bem composta, e como eu falei, vai virar animação no universo DC, nas séries do DC Studios. Da DC Studios, que eu espero que ainda dure. Vamos ver até quando. Mas eu finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, pode dar o like aí. Se não gostar, pode dar o dislike. Aquele feedback que é trigante. Eu peço a vocês, aos meus observadores, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo. Vamos conversar aqui embaixo. Vamos falar se vocês gostam do Senhor Milagre, se não gostam, se preferem Darkseid. Às vezes as pessoas preferem mais Darkseid. Se conhecem o quarto mundo, vamos conversar aqui embaixo, vamos discutir e bater aquele papo aqui embaixo sobre isso. E, se ainda não é meu observador, espera só mais um pouquinho aí, mas se você é, e também, se você não for, faz aquele grande favorzão para mim, compartilha esse vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E obrigado por continuar aqui comigo, faz um grande favorzão para mim, eu coloquei no começo, pedi no meio e agora peço aqui. Eu tenho um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se, clica nesse botão de inscreva-se e não esquece, nunca mesmo, do Peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.